Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a natureza exuberante e pouco conhecida de um estado do Nordeste do Brasil. Você acompanha também uma pesquisa que comprova que o azeite extraído da polpa do abacate Hass, conhecido como avocado, pode fazer bem para a saúde. E ainda uma iniciativa internacional incentiva a meditação coletiva em espaços públicos das cidades. A ideia surgiu no Brasil e se espalhou pelo mundo como forma de promover a serenidade contra a agitação e a violência. Em tese de doutorado, a nutricionista da Unicamp, Cibele Furlan, mostra que esta variedade da fruta nativa do México ajuda a reduzir o colesterol ruim e a glicemia. E o médico e fotógrafo Valdeci Ribeiro reúne em livro as imagens registradas nos parques nacionais, cavernas e praias do Piauí. Um movimento organizado por voluntários promove a prática coletiva da meditação em cidades de mais de 15 países, incluindo o Brasil. É o Medita na Rua, que inspira as pessoas a experimentar a paz e a união. Olhos fechados, coluna ereta, respiração suave e tranquila. É cada vez mais comum encontrar gente meditando pelas ruas das cidades. O Medita na Rua propõe 20 minutos de meditação coletiva em qualquer lugar. É um movimento mundial que nasceu no Brasil e se espalhou por 15 países de todos os continentes. Foi obra da bióloga, professora de meditação, Renata Faria. Eu vi um vídeo de um pessoal em Nova York, eu acho assim, eles botavam umas almofadinhas, botavam assim, free meditation e ficavam gravando as pessoas que sentavam, passavam e... Falei, cara, a gente podia fazer uma coisa de, né, assim, um flash mob, ou sei lá, meditar na rua aqui em São Paulo. E convidei todo mundo, falei, meu, quem tá afim, né, da gente fazer isso? E aí se interessou uma menina de Goiânia, uma de Brasília, a gente em São Paulo. Só que quando a gente lançou o convite no Face, inexplicavelmente, assim, viralizou, estourou. E quando a gente viu já nesse primeiro encontro, participaram 8 países, 61 cidades. Foi muito lindo de ver. E quem vê Renata meditando na praça não imagina que o começo foi difícil. Desde criancinha eu tinha vontade de experimentar, tinha esse hábito de ir pro mato, fechar o olho e ficar quietinha, ou na praia. Mas eu achava que aquilo era só um momento de quietude, mas não de meditação, porque eu acreditava que meditar era não pensar em nada e era impossível para mim. Renata descobriu a Ascensão Ishaya, um método de meditação que em sânscrito quer dizer em direção à consciência. Aprendeu que podia meditar e que é possível viver em estado de paz e plenitude sem ficar refém das emoções do que acontece ao redor. Com um mês eu já percebi isso, que eu fiquei muito focada, né? Muito agilizada no trabalho, assim, sabe? Mais ainda, assim, eu tocava vários projetos ao mesmo tempo, assim, mas de repente, assim, você pega um e né, faz aquilo, e depois você pega o outro muito rápido, assim, sabe? Meditar não é esvaziar a mente, é perceber os próprios pensamentos e deixar que eles passem, sem se prender a nenhum deles. Não depende de religião, de crença, nem de experiência. Qualquer pessoa pode meditar. Eles não depende abertos, com os olhos fechados, né, em qualquer lugar, não depende de nada. Mas claro, talvez no começo, para quem não tem experiência ainda, quem não fez um curso, né, uma sugestão é sentar em algum lugar mais ou menos tranquilo, né, fechar os olhos e observar como se tivesse mesmo de olho aberto, assim, olhando através, né, das pálpebras, assim, e colocando a sua atenção no que está nesse momento. É observação e permitir, né, permitir que os pensamentos passem. Renata compartilha com outras pessoas os benefícios da meditação na próxima edição do Medita na Rua.
ele funciona por pessoas que falam, eu quero na minha cidade anfitriar o Medita na Rua. Então ela escreve pra gente, né, se inscreve como anfitrião e aí a gente dá todo o apoio, manda o material, a arte, né, assim, pra ela imprimir a camiseta se ela quiser, o banner, um passo a passo, as dicas, né, de como divulgar, de como acolher as pessoas. Mas é muito bonito de ver quantas pessoas querem, né, anfitriar o Medita na Rua na sua cidade. Em Indaiatuba, interior de São Paulo, a professora Mariana foi voluntária na organização do Medita na Rua. Você olhar para dentro de si, buscar essa paz interior, antes de responder uma pessoa com agressividade, você dar uma respirada, né? Tentar entender por que será que essa pessoa está vendo com agressividade para mim, de onde está vindo isso. Então você ter essa serenidade de parar e ao invés de devolver agressão, devolver gentileza, né? Eu acho que a meditação contribui muito com isso. Quem fecha os olhos e se permite observar o momento, garante. É possível ser dono do próprio tempo. Nunca mais perde tempo, né? Você tá lá, chegou mais cedo, né, para um encontro, senta no banco, na praça, fecha o olho, medita, tá esperando na fila do médico, né? Senta ali, fecha o olho. Né? Não importa se eu estou trabalhando demais, não importa se tem desafios na minha vida, não importa. Né? Assim, tem essa estabilidade, né? Esse espaço de paz que é inatingível, né? Give me love, give me love, give me peace on earth, give me light, give me life, keep me. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bolonha, na Itália, anuncia a existência de água líquida na região polar sul de Marte. O estudo foi publicado na revista Science. É a primeira vez que um grande reservatório de água líquida é identificado no planeta vermelho. A descoberta foi feita com base nos dados de radar transmitidos entre 2012 e 2015. Eles vieram da sonda espacial Mars Express, lançada há 15 anos pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Italiana. O lago subterrâneo tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro e está a 1,5 km de profundidade, debaixo de camadas de gelo e poeira. Para os especialistas, a confirmação da água líquida permanente aumenta a possibilidade de existir em Marte alguma forma de vida orgânica como a conhecemos, como, por exemplo, bactérias. No último dia 27 de julho, a Terra passou pelo mais longo eclipse lunar do século. No eclipse, Sol, Terra e Lua ficaram alinhados e o nosso planeta bloqueou a passagem dos raios solares até o satélite. O eclipse foi acompanhado pelo fenômeno chamado lua de sangue, que acontece quando as cores desviadas ao passar pela atmosfera e a posição dos astros dão um tom vermelho à Lua. A humanidade esgota em 6 meses, no dia 1º de agosto, todos os recursos naturais como água, energia e vegetais que o nosso planeta tem capacidade de regenerar no período de 1 ano. É o dia da sobrecarga da Terra. O cálculo é da Global Footprint Network, uma organização internacional parceira da ONG WWF, que monitora a pegada ecológica, ou seja, o impacto dos seres humanos sobre a natureza, nas cidades do mundo inteiro. Cientistas britânicos descobrem indícios de que há 4.500 anos, antigas comunidades indígenas praticavam a agricultura sustentável na Amazônia. Análises mostram que, para evitar o aumento de áreas desmatadas da floresta, nutriam o solo principalmente com matéria orgânica, para cultivar milho, batata doce, abóbora e mandioca. O Brasil é o país com o maior número de mortes de ativistas ambientais do mundo. O balanço é da ONG britânica Global Witness. 57 ativistas foram mortos em 2017. Segundo o relatório, o ano passado foi o mais violento para os defensores do meio ambiente. 60% das 207 vítimas registradas em 22 países
estão na América Latina. Em 2039, o Brasil terá mais idosos do que crianças. A população brasileira está envelhecendo e até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. A projeção é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aguarde, porque tem mais. As belas paisagens do Piauí são reveladas pelo médico e fotógrafo Valdeci Ribeiro. E a seguir, a nutricionista da Unicamp, Cibele Furlan, comprova que o azeite extraído do abacate Hass pode trazer benefícios para a saúde. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um estudo comprova que o azeite extraído da polpa do abacate Hass, conhecido como avocado, atenua os males causados pela obesidade. Ele reduz as gorduras do sangue, o colesterol ruim e a glicemia, entre outros benefícios. O avocado Hass é uma variedade da espécie frutífera nativa do México que se adaptou muito bem no continente americano. A Califórnia, nos Estados Unidos, se tornou um dos maiores produtores mundiais. Outros 20 países plantam a fruta. No Brasil, o Hass é cultivado em alguns estados, mas em Bauru, no interior de São Paulo, se concentra a maior produção. Bem menor que o abacate mais popular, o avocado é rico em gorduras boas. O azeite extraído da polpa da fruta foi a matéria-prima da tese de doutorado da nutricionista Cibele Furlan, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Ela pesquisou algumas propriedades e os benefícios a partir do consumo do azeite, que tem alta concentração de fitosterol. Fitosterol é como se fosse o colesterol da planta, né? Então ele compete com o colesterol do animal na absorção, reduzindo então a absorção do colesterol quando nós consumimos. O azeite de avocado tem uma cor bem mais escura que o de oliva. Os primeiros testes com o produto foram realizados em laboratórios da Unicamp. As respostas foram animadoras. O que nós encontramos de benefício foi que em animais o azeite ele reduz o tecido adiposo, reduz a gordura corporal nos animais. Vimos ainda outros benefícios nos marcadores biológicos no sangue, né, como marcadores inflamatórios, também alguns hormônios tiveram os parâmetros alterados. E em humanos, o que nós encontramos foi uma redução das gorduras do sangue. Então, redução de colesterol total, de triglicérides, de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, né? Não encontramos mudança no HDL. Por outro lado, encontramos ainda uma redução de marcadores inflamatórios, que são característicos por gerar um processo de diabetes tipo 2. A nutricionista conta que a segunda etapa do trabalho foi o estudo clínico realizado na Universidade de Lund, na Suécia. Ele é bom para insulina, para glicemia, redução de inflamação. Tem aí alguns compostos que a gente analisou em animais que ainda faz benefícios ainda para a memória, para a cognição. Reduz a gordura, né? O tecido adiposo. Então, assim, ele tem uma gama de benefícios. Cibele dá dicas de como consumir o azeite de avocado Hass. Ele pode ser usado como tempero de salada e, claro, se você for refogar alguma coisa, tem que ser muito rápido o tempo. Então, tempo e temperatura são coisas que precisam ser controladas, que no nosso dia a dia a gente não controla, não é? Não está lá com termômetro, enfim. Então, aconselhamos sempre usar ele frio. A gente pode temperar esse azeite com outras ervas e produtos que nós gostamos, né? Congelar e usar como se fosse uma manteiga. A nutricionista reforça que comer a fruta pode ser também muito saudável. Eu trabalhei toda a minha tese no óleo, mas consumir o fruto é a matriz do alimento, né? Então, além do óleo, além de você consumir todos esses monossaturados, o fitosterol, você ainda tem as fibras, as vitaminas, os minerais que o próprio fruto traz. Então, vale a pena comer o fruto.
Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma das culturas mais antigas do mundo. Este é o povo San, também conhecido por Bushmen, nome dado pelos colonizadores europeus, que em português significa bosquímanos ou homens da floresta. No passado, o grupo étnico dominou a região sul da África, mas pouco a pouco foi empurrado para as areias do Kalahari, o deserto que abrange parte dos territórios da Namíbia, Botsuana e África do Sul. Cientistas descobriram que a etnia San tem uma das maiores diversidades genéticas do continente. São um dos 14 povos africanos que ainda restam da chamada população ancestral, da qual os seres humanos modernos descendem. É uma cultura de caçadores-coletores. Vivem da caça de animais silvestres e da coleta de frutos, raízes e plantas que encontram no deserto. O grupo preserva alguns rituais sagrados, como a dança da cura, para ter acesso ao reino espiritual e ganhar poder de cura das doenças. No passado, o povo San formava uma sociedade baseada na partilha dos bens da tribo. Viviam em pequenos grupos familiares e não existia um líder. Atualmente, poucos seguem a tradição cultural. Muitos são expulsos de suas terras e são obrigados a abandonar seu estilo de vida. Ninguém sabe ao certo quanto mais tempo resta para um dos povos mais antigos do planeta. E você vai ver a seguir. O fotógrafo Valdeci Ribeiro revela as belas paisagens do Piauí. O repórter Eco volta daqui a pouco. Uma natureza exuberante, pouco conhecida pelos brasileiros. O médico e fotógrafo Valdeci Ribeiro fez várias expedições pelo Piauí para revelar os parques nacionais, cavernas e praias do estado. As imagens estão no livro Piauí, Sertão, Rio, Mar. Nas páginas do livro, segredos até hoje desconhecidos de muitos brasileiros. Os belos cenários naturais do Piauí. Tem caatinga preservada? O mar tocando a areia. Paisagens registradas pelo olhar apurado do médico e fotógrafo Valdeci Ribeiro. Eu tenho hoje 34 anos de médico e cada vez tenho mais certeza de que o médico tem que aliar o conhecimento técnico a uma sensibilidade. Médico que tenha conhecimento técnico e que não tenha sensibilidade, que não tenha humanismo na sua trajetória, nunca será um bom médico. A fotografia requer muita sensibilidade, então acho que as duas coisas se encontram aí. Antes de fotografar com a lente, nós fotografamos com a alma. Valdeci nasceu e cresceu no Piauí e desde cedo voltou suas lentes para as riquezas que estavam à sua volta. A Serra da Capivara, por seu contexto histórico, pela dimensão das estruturas ali existentes, mais de 1.200 sítios arqueológicos, e o Delta do Parnaíba, são dois lugares assim que te dão uma paz e que te carregam de sensibilidade, porque de um lado ali está a própria história da humanidade na Serra da Capivara e do outro lado está o despertar de um sentimento
de preservação. Seja no leito de um rio ou nas dunas, o olhar afetuoso do fotógrafo sobre sua terra transparece em cada foto. Mas Valdeci Ribeiro não queria admirar sozinho os cantos do Piauí, queria que o mundo inteiro conhecesse as belezas do seu estado. O Piauí tem uma natureza exuberante, tem 4 parques nacionais, tem um único delta em mar aberto das Américas, que é o delta do Rio Parnaíba, tem o cânion do Rio Puti, tem assim belezas tantas que pouco conhecidas, inclusive dos próprios piauienses, que eu achei que uma contribuição que poderia dar seria documentar isso fotograficamente, mostrar para os próprios piauienses e mostrar para o mundo. O resultado está em Piauí, Sertão, Rio Mar. A obra reúne parte das fotos captadas em 36 expedições feitas por Valdeci Ribeiro. E a poesia de cada imagem foi parar também em uma exposição que percorre o Brasil. Lá estão as montanhas coloridas da Serra das Confusões, a Pedra Furada do Boqueirão da Pedra Furada e as lembranças de uma caverna inesquecível. Na Serra das Confusões, a Gruta do Riacho dos Bois, você caminha cerca de 1,5 km dentro de uma caverna. E ao longo desse mais de 1 quilômetro que você caminha ali dentro, com muitas aberturas no teto de entrada de luz, você vai passar por paisagens bastante diferentes. A água no período chuvoso, descendo naquelas paredes, as intempéries, o sol, o vento, vai criando determinadas esculturas que só vendo para você acreditar a beleza daquilo feito pela natureza ao longo de milhões de anos. Conhecer mais de perto ali o lugar, a sua gente, o modo como eles vivem e ter a oportunidade, por exemplo, de sentar numa duna no pôr do sol no delta do Parnaíba, de entrar numa caverna na Serra da Capivara ou na Serra da Confusão, de ver aquelas gravuras rupestres lá no cânion do Puti. Você tem que sair diferente dali e isso te faz repensar muita coisa. Essa proximidade com a natureza e você se permitindo entrar ali e sentir tudo aquilo vai te fazer diferente, vai te fazer mais humano, vai te fazer muito mais gente. Joia rara, a pedra mais preterida, fez face a lua cheia, bela escura noite clara. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do escritor do Mali, Amadou Hampâté Bâ. A diversidade dos homens, das culturas e civilizações faz a riqueza e a beleza do mundo. Repórter Eco, até o próximo programa.